Bom, pessoal, a gente sempre deixa os amigos para o final, né? Então agora a gente vai ver, a gente vai apresentar uma palestra da Lumapur. O Luiz Augusto que vai apresentar para a gente. Boa palestra. Obrigado, Hermes. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu venho aqui para apresentar um pouquinho mais sobre o poliuretano. Vou contar para vocês como que se faz e chega nesse produto aqui, tá? Isso aqui é um elastômero de PU fundido, PU casting, tá? Então, para fazer esses tipos de peça, eu vou compartilhar com vocês o procedimento que a gente usa para realizar essas peças, né? Pode ser peça pequena, pode ser peça grande, mas o procedimento, o cálculo, a metodologia, o procedimento é o mesmo, tá? Então, a Lumapur, hoje ela fabrica peças especiais em poliuretano fundido. Então, desde peças pequenas, peças para engrenagem, revestimento de roda, cilindro, projetos especiais, revestimento de caçamba, tudo isso em poliuretano. O poliuretano casting, ele tem um procedimento para trabalhar, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa do pré-polímero. Esse pré-polímero, a gente faz ele com uma formulação de TDI, que é o isocianato, e o poliol, né? Poliol poliéter, poliol poliéster. A gente faz uma mistura em reator, ou pode ser comprado pronto. Tem muitas empresas aqui que vendem esse sistema pronto, ou você fabrica isso de uma forma simples em reator, né? E a gente regula isso com uma quantidade de isocianato, a gente acerta a dureza desse PU. Então, para fazer uma peça, a gente pesa uma quantidade de resina, né? Isso fazendo num processo manual, tá? Sem máquina. Essa resina, a gente tem que aquecer ela nos 95 graus até que a viscosidade dela esteja adequada para uma homogeneização com catalisador, né? Essa resina, nesse reator, num tanque de aquecimento, ela precisa ser desairada, ou seja, retirar toda a umidade, as bolhas que existem no processo, tá bom? Então tá aqui, ó, colocar numa câmara de vácuo, então é retirado toda essa umidade. Depois tem uns conceitos para o desairamento, uma quantidade mínima para desairamento, para poder retirar toda essa bolha do pré-polímero. Senão a peça começa a ficar com bolhas internas, né? Você pode ver aqui uma peça, ó, bem feita, sem bolha nenhuma, ó, né? Então foi um processamento aí, uma resina bem adequada, né? Bom, então o aquecimento, você teve o aquecimento do pré-polímero. Pode subir, pode subir. Pode subir mais. Esse tempo de aquecimento aqui, ó, essa tabela, ela mostra para nós, né? Baixa um pouquinho. Volta um pouquinho. Eu precisava lembrar que essa tabela aqui, ela vai mostrar se ela está dando o tempo de cura do material, né? Adequado. Baixa um pouquinho ela aqui. Bom, tendo essa resina, depois a gente volta aqui nessa tabela. O agente de cura para a fabricação dessas peças, a gente usa o MOCA, né? Que é o 4,4 biscloroanilina. Existe uma quantidade que a gente faz, que a gente pesa para que exista uma proporção estequiométrica, né?
de pré-polímero com moca. E aí o que a gente usa aqui, ó? É o peso equivalente do moca, né? Que é o peso específico o peso equivalente do moca, que é 133,5. Esse NCO ele é fundamental. Todo pré-polímero ele gera um NCO, a gente tira em laboratório. Então, por esse NCO, a gente consegue ter uma ideia da dureza que vai ter o material. A dureza, você tem durezas de poliuretano de 20 shor até 75 shor D, tá? Peças bem molinha, peça dura. Então, você vai multiplicar por esse NCO. Essa RE é uma razão estequiométrica. Quando trabalha com polímero de dureza baixa, a gente usa estequiometria alta, tá? Então esse valor, existe uma tabelinha que a gente vai, acho que vai estar aqui embaixo, para a gente mostrar esse valor de razão estequiométrica. E divide por 42,02, que é a equivalência. Aí a gente tem a proporção de pré-polímero com moca, para usar, para fundir e fazer a peça, né? Para a gente derramar e ter esse produto aqui. Bom, vamos subir aqui. Ó, aí a gente tem aqui uma relação, o RE, que é a relação estequiométrica, a gente pode trabalhar de 80 a 105, dependendo das propriedades físicas que o cliente precisa. Então, se você requer uma resistência à abrasão, você vai usar uma RE, uma resistência a alongamento, então você vai usar isso daí, né? Essa relaçãozinha aí. Mistura, agitar a resina junto com o curativo, né? Adicionar o curativo, que é o moca, agitar até homogeneização da mistura, tá? Aí você tem o processo de você misturar esse pré-polímero no moca. Você tem aí um impelidor, um X adequado, né? Para que ele não forme mais bolha. E você tem que fazer o movimento de espatular, né, esses recipientes. Geralmente a gente usa um recipiente, pode ser de plástico ou de alumínio, para que ele possa gerar essa homogeneização do material, tá? Aí subindo mais. Aí a moldagem é o que? Nós temos os moldes têm que estar aquecidos a 100 graus, né, que ele vai estar na mesma temperatura da resina. E o despejo também, ele tem que ser bem adequado para que não forme bolhas nesse despejo, tá certo? Os moldes geralmente pode ser em aço, são moldes mais caros, mais elaborados, alumínios, fibra de vidros e muitas vezes no próprio poliuretano você pode ter esses moldes. A cura da peça do PU, ela, né, então você tem uma cura para desmolda, então você tem uma produção, geralmente o processo de casting fundido, você tem uma quantidade limitada, né, assim, você vai fazer poucas segmentações, senão você já parte para injeção, né, mas geralmente a desmolda do molde, está colocado aqui 1 hora a 100 graus, mas é um tempo que você precisa ver. Tem peças que dá para você desmoldar com 15 minutos, 20 minutos, para você ter uma maior demanda de peças, né? Pós-cura. A pós-cura, a gente está falando aqui desse Luma M, seria o moca, tá? Com a cura dessas peças, fica 16 horas a 70 graus. Ou 7 horas a 100 graus, ou seja, essa peça, depois de fundida e desmoldada, você precisa deixá-la no forno para ela terminar todas as ligações químicas que foram estabelecidas, tá certo? Quando a gente fala de peças que são revestidas, são revestidas, por exemplo, roda, cilindro, você vai ter uma fundição. E esse pré-polímero, esse moca, ele vai jogar em cima de um metal, né? Então, esse metal, onde ele vai ser ancorado, você precisa fazer uma preparação, ou seja, uma limpeza dele, um desengraxe da superfície
E o jateamento. Hoje a gente utiliza isso, que é o jateamento. Esse jateamento ele vai remover toda a oxidação desse material, ou fazer um desengraxe com solventes químicos, né? Toluol, metil, etilcetona, que é o MEC, tá bom? E aplicação do primer. A aplicação do primer, a gente aplica, é uma cola, né? Esse primer ele vai fazer a ligação entre o pré-polímero misturado com moca com o metal. Ele vai fazer essa interface dos dois, né? Então, esse primer a gente tem que deixar, aplica ele fica aquela característica molhada. Então, você precisa esperar secar, né? Geralmente 30 minutos, né? E aí você faz a fundição da sua roda ou do seu cilindro, tá? Aqui existe alguns efeitos de agente de cura com relação às propriedades físicas do material. E aí eu não vou entrar nesse módulo, porque a ideia foi trazer para vocês o processamento do PU casting, né? Como se faz essas peças técnicas em PU. Então aqui existe, por exemplo, você quer melhor resistência à abrasão, você vai trabalhar com uma RE, lembra lá que a gente falou na conta? De 85 a 105, né? Flexibilidade, você quer um PU de maior flexibilidade, você recomenda-se uma RE de 100 a 105. Alongamento, 100 a 105. Pessoal, então aqui a ideia hoje para vocês foi trazer como que é o chão da fábrica ali, que o operador se baseia para tocar ali a produção, para tirar as peças, fazerem aí a adequação. O PU fundido, existem máquinas que você pode utilizar, logicamente que você não vai precisar de tudo isso, mas a maioria é fundido manualmente, né? Então você faz a homogeneização manual e a fundição manual, tá certo, pessoal? Galera, eu trouxe isso, né? Esse conceito aí para vocês, né? Aqui tem uma peça que a gente faz aí no segmento de compressores, uma peça também complexa, molde complexo. Então, em cima disso existe ainda muita tecnologia, né, envolvida, mas para ter uma ideia aí de como funciona. Se alguém quiser essa planilha, eu posso mandar para vocês aí, tá bom? Quem quiser. Obrigado.